sobre os tipos comuns de não linearidade de material, né? Então, existem diversos modelos, né, de material não lineares, né? Existem diversos, né? Aqui o objetivo desse vídeo é mais dar uma visão geral para vocês, né? Então aqui eu separei 3 tipos comuns de não linearidade de material, tá? Eu vou começar aqui falando sobre os materiais elástico não linear, tá? Então aqui a gente tem uma curva tensão-deformação um pouco diferente, tá? Aqui a gente consegue ver uma curva tensão-deformação típica para uma borracha, né? Então a gente consegue ver aqui que o comportamento, né, a relação entre tensões e deformações não é uma reta, tá? Então ela vai variando, é uma relação não linear, tá? Então esse é o típico caso de um material que, se você já for analisar, por exemplo, o caso de uma borracha, ou o caso, por exemplo, de uma espuma, que também tem esse comportamento elástico não linear, você já tem que colocar essas propriedades no material da curva tensão-deformação, e sua análise já vai ser não linear. Você já vai ter que utilizar técnicas, né, de análise não linear, tá? A gente sabe que uma análise não linear é quando a rigidez da estrutura ela vai variando conforme a análise, tá? Por tudo que a gente já estudou nas outras playlists, né? Então, o comportamento é elástico, mas altamente não linear, né? Então, o que acontece? O comportamento de uma borracha de uma espuma, ela é elástica, né? Então, mesmo se estiver em altas deformações, você carregou o seu componente, né? Formado, por exemplo, uma borracha ou uma espuma, ou outro componente hiperelástico, se você descarregar, você não vai ter deformações permanentes, né? Porque você está no regime elástico, né? As deformações elas vão se recuperar, e depois que você descarregar o seu componente, as deformações vão voltar a zero, tá? Então essa é uma característica aí de elástico não linear, tá? Mas mesmo sendo no regime elástico, né? Ou seja, que não tem deformações permanentes depois que você descarrega, você tem um comportamento, uma relação entre tensões e deformações não lineares, né? Não é uma reta. Então aí você já vai ter que utilizar técnicas de análise não linear, né? Legal? E vou aproveitar aqui já para chamar vocês para curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal para você ficar por dentro de todos os vídeos aqui sobre simulação computacional que ocorrem aqui no canal. E claro, participem do nosso grupo Telegram. Lá é a maior comunidade de membros que querem aprender sobre simulação computacional, tá? Então falamos agora sobre o modelo, né, elástico não linear, e agora a gente vai conversar sobre o bilinear elástico plástico, tá? Então basicamente a gente tem aqui, até esse ponto aqui, ele é o limite de escoamento, tá? Então como a gente viu, né, nos slides passados, a gente tem aqui o regime linear, né? A gente sabe aqui que a inclinação é justamente o módulo de Young, ou a gente pode chamar de módulo de elasticidade, tá? Que é basicamente a relação entre a variação de tensão sobre a variação de deformação, dá o módulo de elasticidade, né? Depois que atinge esse ponto aqui do limite de escoamento, você tem aí a região plástica, né? E aí a gente aproxima, quando a gente está trabalhando com esse tipo de modelo bilinear, a gente se aproxima com uma outra reta, né? O regime plástico. Então é como se fosse uma aproximação. A gente aproxima aqueles dados lá da fase plástica por uma reta, né? E aí essa reta, né, vai ser justamente aí, a inclinação dela vai ser justamente o módulo tangente ou módulo de encruamento, né? Então passou desse limite de escoamento, você já vai ter a parte de encruamento aqui, né? E quem vai dar essa inclinação aqui é justamente aí o módulo tangente, ou a gente pode chamar também de módulo de encruamento, tá? Então, para definir essa curva tensão-deformação, o que a gente precisa para definir essa curva tensão-deformação no software, né? Então, vamos supor que a gente abriu o software, está colocando as propriedades do material e quer definir o modelo bilinear, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que definir é o modelo de elasticidade e o coeficiente de Poisson do material, que a gente vai definir justamente essa primeira fase linear, tá? Para definir a fase não linear, a gente vai ter que dar o limite de escoamento, que é onde começa a ocorrer a fase plástica, né?
e também a gente tem que fornecer o módulo tangente ou módulo de encurvamento do material, e aí a gente já consegue traçar lá no software essa curva tensão-deformação. Tá? E aí, caso a gente fosse representar o modelo de material como perfeitamente plástico, ou seja, sem ter o encruamento, né, que é o aumento do limite de escoamento conforme ocorrem as deformações plásticas, né, a gente teria que colocar o módulo tangente como zero. Né? A gente teria que colocar esse módulo tangente como zero, e aí daria essa reta aqui. Né? Então, em vez de ter essa reta aqui para cima, a gente teria essa reta aqui, que é um elástico, que é um comportamento elástico perfeitamente plástico, tá? Essa reta aqui, tá? Então, esse modelo pode ser utilizado aí quando a gente quer fazer uma simplificação aí de uma curva elástico-plástica, né? E a gente considera e aproxima como uma curva reta aquela fase ali do regime plástico, tá? Então vamos aí para o nosso último modelo, que é o multilinear elastoplástico, tá? Então aqui, ó, a gente tem, né, essa primeira fase aqui linear do nosso componente, tá? Passou dessa primeira fase aqui, a gente tem aqui essa fase aqui plástica. Lembrando que no software de elementos finitos a gente sempre vai colocar a curva tensão-deformação real, tá? Que é um pouco diferente da curva tensão-deformação de engenharia, tá? Se você quiser saber a diferença entre as duas, né, entender melhor esses conceitos, tem 2 vídeos aqui no canal falando aí sobre a curva tensão-deformação de engenharia e a curva tensão-deformação real. Você pode aí conferir nos nossos vídeos, tá? Vai explicar direitinho lá, tá? Então, para definir essa curva tensão-deformação, é necessário ter o módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson para o regime elástico. Tá? Então, a mesma coisa, né? Esse regime elástico, né, onde você tem uma fase linear, né, por uma reta, a relação entre tensões e deformações, você vai colocar lá o módulo de elasticidade lá no software, o coeficiente de Poisson, você definiu essa reta, e aí, se você estiver querendo analisar aí as tensões acima do limite de escoamento, você tem que aí colocar a outra parte dessa curva tensão-deformação, que aqui já é uma relação não linear, tá? E aí você vai ter que dar todos esses pontos aqui, ó. Então, o primeiro ponto que você vai colocar lá no software vai ser justamente o limite de escoamento, né? Você vai botar o valor da tensão do limite de escoamento, né? E você vai colocar a deformação desse ponto, que é zero, porque aqui você está começando a deformação plástica. Então, você tem zero, né? Então, ε1 vai ser igual a zero, né? Então, o primeiro ponto vai ser o quê? O E igual a zero e a tensão, o valor da tensão do limite de escoamento do seu material, tá? Que é uma característica do material. Então. E aí você vai ter essa curva, né? Não linear, tá? E aí você vai ter que colocar aqui alguns pontos, né? Então você vai lá ter uma tabela para preencher. E quanto você vai colocando os pontos, né? Quanto mais pontos você tem do seu material, mais o software vai representar de forma mais realística essa curva nesse regime plástico. Né? Por quê? Porque em cada ponto, se você coloca esse ponto aqui, o software faz uma interpolação e liga como uma reta. Tá? Depois liga outro ponto com uma reta e várias retas, né? Que se aproximam aí da curva verdadeira do material. Tá? Então, quanto mais pontos você coloca, mais realístico vai ficar. Né? Então, a gente termina esse assunto aí sobre não linearidade do material. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente deu uma visão geral aí sobre a não linearidade do material, tá? A gente já estudou sobre a não linearidade geométrica, agora sobre a não linearidade do material. E aí, no próximo vídeo dessa playlist, a gente vai fazer um exercício com o software de análise estrutural FEMAP, e eu quero mostrar para vocês a diferença entre um modelo, né? A gente vai fazer um modelo de elementos finitos, um caso de análise estrutural, colocando apenas as propriedades elásticas de um material, e a gente vai replicar e vai depois colocar as propriedades elásticas e plásticas do material, e a gente vai ver e vai estudar as diferenças aí na distribuição de tensões do componente, né? Então já se inscrevam nesse canal, curtam o vídeo para vocês ficarem
aí por dentro do próximo vídeo, que vai ser um vídeo prático explicando aí sobre a não linearidade do material e mostrando a diferença aí de um material linear para um material com umas propriedades não lineares, né? Então espero que vocês tenham gostado, vejo vocês na próxima semana. Tchau, tchau!